Bom dia, bom dia, bom dia, rapaziada do uniforme. Estou trazendo aí para vocês hoje a aula China Medieval. É uma aula da 700, é a aula 02 do B2. Ela possui 10 conceitos históricos e tem 3 semanas de produção. O maior dos conceitos históricos é Dinastia Sui, 589-618, e ela possui 1018 símbolos. E o tempo médio de produção historiográfica desses símbolos é de 26 minutos e 42 segundos. Agora a gente vai passar para a parte aí da produção do arquétipo, onde eu mostro cada um dos conceitos e comento sobre eles. Vamos junto. Então tá aí o arquétipo, rapaziada. Meu primeiro conceito histórico desse arquétipo de China medieval é Dinastia Han, 206 a.C. até 220 d.C. Em 206 a.C., o guerreiro Liu Pang fundou a Dinastia Han. As guerras de conquistas ampliaram suas fronteiras até o Vietnã, a Coreia do Norte e a grande parte da Ásia Central. Uma eficiente burocracia estatal, controlada por meio de rigorosos exames de seleção, ajudava a controlar os domínios. Os governantes estabeleceram um idioma único para todo o império, ampliaram o exército e unificaram o sistema de pesos e medidas, que ajudaram a fortalecer o poder central. O comércio floresceu com a criação da Rota da Seda, que ligava o Ocidente ao Oriente. Com o declínio da dinastia Han, a partir de 220 d.C., a China atravessou um período de descentralização política, em que se formaram dezenas de pequenos reinos independentes. Aí agora, senhores, eu vou mostrar o principal conceito que vai linkar a todos os outros conceitos da aula de China medieval. Esse conceito é seda chinesa. Produzida há mais de 2.000 anos e consumida pelos europeus desde a época do Império Romano. Por isso, o governador imperial ameaçava de morte por tortura aquele que revelasse a um estrangeiro o segredo dessa produção. No século VI d.C., porém, espiões europeus descobriram que a seda era feita com fio que puxavam dos casulos dos bichos da seda. Assim, plantar amoreiras, colher as folhas para alimentar os bichos da seda, que eram criados em prateleiras cobertas, seus fios eram mergulhados em água quente, separados com varetas de madeira, enrolados em bobinas. O fio enrolado no fuso era torcido por meio de uma roda de fiar. Eram então tingidos e depois tecidos num tear manual. Depois, o tecido era batido com pás e madeira para ficar macio. Desfez-se o segredo da seda chinesa. Meu terceiro conceito é a dinastia Sui. Notem que por 300 anos, pouco mais, 370 anos, não havia uma dinastia controlando o poder centralizado na China. Em 581, Huang Jian, um alto funcionário do reino de Shu, no norte do território, impôs sua autoridade sobre a região sul. Yang Jian, com o objetivo de reunificar o território, iniciou a construção do Grande Canal. Com 2.400 quilômetros de extensão, ligava as províncias do sul e do norte, aproveitando o sistema de canais, lagos, rios e comportas já construído. De 589 a 618, o imperador Wen elaborou um código judicial e assegurou a continuidade do campo igualitário.
A cada ano deveriam ser reservados grandes pedaços de terra cultiváveis, que seriam cedidos a cada homem adulto para o plantio. Outro sistema permitia comprar grãos na época de fartura e vendê-los a preços mais baixos nos momentos de escassez. Nesse período, os monastérios budistas tornaram-se grandes proprietários de terra e passaram a ter grande influência. Houve a construção de uma rede de vias navegáveis nos rios da bacia do Rio Amarelo, o que possibilitou o transporte fluvial de alimentos e outras mercadorias até o norte da China. Em 595, a construção das grandes muralhas foram ampliadas em 350 quilômetros e as duas capitais foram reconstruídas. Chang'an, considerada a capital primária, e Laoang, a capital secundária. Meu quarto conceito histórico é a dinastia Tang. Entre 618 e 907, continuou o processo de reunificação da China. Contudo, no final do século VI, a capital do império, Chang'an, tornou-se a maior cidade do mundo, abrigando mais de 1 milhão de habitantes. Durante o segundo governo, o governante empreendeu uma reforma agrária, desapropriando as terras daqueles que eram considerados inimigos, dividindo-as entre os camponeses. Foram realizados concursos públicos para compor o quadro de funcionários do Estado, que passaram a ser avaliados por desempenho. E dessa maneira tinham muito poder, formando uma elite erudita. Eram chamados de mandarins. Na época, o confucionismo e o taoísmo, crenças tradicionais chinesas, e com o objetivo de proteger essas próprias tradições, por um decreto de 841, restringiu a prática de religiões estrangeiras na China, atingindo principalmente o budismo e seus mestres. O Estado confiscou bens, destruiu mosteiros e obrigou muitos monges a abandonar a vida religiosa. Surgiu a imprensa com utilização de matrizes de madeira. Falamos do confucionismo e taoísmo. Vamos apresentá-los. Eram formas de pensamento que buscavam explicar o lugar da vida humana no universo e fornecer um caminho para a harmonia social. Os confucionistas acreditavam que a harmonia chegaria por meio do governo de líderes conscientes, amparados em um grupo de funcionários educados. Os taoístas, por sua vez, buscavam restaurar a harmonia entre o homem e a natureza, por meio do desapego aos bens materiais e de práticas meditativas e místicas. A dinastia que vai suceder a dinastia Tang se chama dinastia Song. Seu domínio se exercerá de 960 a 1279. A China voltou a se unificar em 960. Preocupados em proteger as fronteiras do império, os governantes Song estimularam o uso da pólvora em granadas e bombas explosivas, com propósitos militares. Ampliaram o número de soldados alistados nos batalhões, desenvolveram novos fertilizantes e promoveram a construção de canais de irrigação.
A produtividade aumentou, a fome diminuiu nesse período. Tornou-se comum o uso de papel moeda e das letras de câmbio, que podiam ser trocados por dinheiro em qualquer lugar da China. Na área náutica, destacou-se grandes embarcações marítimas com capacidade para até 500 tripulantes. Eu usava mapas e bússola. O uso de livros impressos, tanto nos monastérios budistas como em outros setores, se deveu ao desenvolvimento de tipos móveis de impressão. Nosso próximo dominador é a China Mongol, dinastia já chinesa chamada Yuan. Exerceu seu domínio de 1206 a 1356. Os mongóis, grupo nômades que viviam na região das estepes da Ásia, ao norte da China, reuniram-se em torno de um líder guerreiro chamado Gengis Khan. Por volta de 1206, chegaram à China. Em 1211, esse domínio estava, por assim dizer, bastante forte. No século XIII, a China foi então conquistada pelos mongóis. Estabeleceram uma nova dinastia, que significava grande origem. Pela primeira vez, um povo estrangeiro governava a China. A conquista foi efetivada por Kublai Khan, neto de Gengis Khan, que reinou de 1260 a 1294. Em 1271, ele declarou-se imperador da China. Deu à sua dinastia o nome de Yuan e adotou o modo chinês de governar. Os mongóis controlavam os cargos mais importantes do Estado. Os chineses preenchiam as funções menores. Nesse período, obras de expansão do Grande Canal, ligando o rio Huanghe a Beijing, a nova capital do Império, foram efetivadas. Dinastia Ming, 1368-1644. Foi necessário fortalecer a área militar. Para tanto, o exército foi reorganizado e sua função tornou-se hereditária. A Grande Muralha foi reforçada e a corte imperial transferida para Pequim. Dedicou-se a reorganizar a agricultura por meio da cessão de terra aos camponeses, com isenção de impostos, para que as florestassem e as fizessem produzir. E estima-se que em 1585 a China já contasse com 200 milhões de habitantes. No período das grandes navegações, que lhes permitiu realizar diversas expedições navais, conduzidas por Zhang He, almirante eunuco, que contava com a confiança do imperador Yongle. Visavam estabelecer contato e relações diplomáticas com as regiões visitadas e também levar informações sobre ciência, cultura dos povos do exterior. Nesse momento, eu apresento dois conceitos. O eunuco, que ele está diretamente relacionado desde a dinastia Tang, e também o processo de isolamento chinês, que vai ocorrer juntamente com essa dinastia Ming. Muito bem. Eunucos eram originalmente os guardiões das mulheres chinesas. No entanto, a confiança dos imperadores em alguns deles levou-os a ocupar funções de Estado, que eram próprias dos mandarins. Durante a dinastia Tang, houve inclusive disputas de poder entre os homens letrados, mandarins, e os eunucos. Lembrando que Zhuang He era um comandante eunuco da frota chinesa da dinastia Ming. O processo de isolamento chinês ocorreu após a morte do imperador Yongle,
em 1424, e do almirante Zheng He, em 1433. Os mandarins retornaram ao poder e as funções de Estado, como adeptos do confucionismo, que reprova a abertura para o exterior, passaram a proibir as viagens marítimas. Incentivavam a intelectualidade e as atividades agrícolas, consideradas as grandes virtudes dos seres humanos. A frota de navios foi incendiada. Note que isso é 1433 e essa dinastia vai dominar até 1644. Por 200 anos, a China manteve-se isolada do mundo ocidental. E assim, rapaziada da 700, eu termino o meu comentário sobre a China medieval. Nós vamos passar agora aí em sala para essa produção historiográfica, que é onde a gente vai fazer esse processo da reaprendizagem e, ou melhor, o repensar a história. Boa escrita para vocês. Nos vemos na próxima.